Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los colegas que nos escuchan, nos ven en nuestro seminario web de Café y Radiaciones. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante que es relacionado con las revistas científicas y cómo podemos nosotros aportar, colocar nuestros artículos para que puedan ser vistos por los colegas de todo básicamente de Iberoamérica, ¿no? Y esto va a estar a cargo de nuestro amigo Alfredo López, quien nos va a hablar acerca de cuál es la evolución, cuál es la experiencia que tiene en cuanto a la revista que se está editando en Brasil desde hace ya más de 15 años. Como ustedes saben, estas actividades son realizadas por Café y Radiaciones, que básicamente son con la finalidad de difundir los temas relacionados con la ciencia y tecnología nuclear en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Es un espacio para compartir conocimientos sobre radiaciones ionizantes. Hemos hecho varias actividades, hemos empezado el año 2020, en época de pandemia, difundiendo las actividades que conocíamos en nuestra región, sobre todo para que todos tomen conocimiento de qué es lo que se está haciendo y que puedan, de alguna manera, contactarse también con los interesados, con los que desarrollan estos temas, y ustedes mismos puedan inclusive contribuir con sus experiencias. Hemos empezado con una actividad que era bastante grande, se fue incrementando cada vez hasta que decidimos que se hagan entrevistas y vaya esto cambiando, ¿no? Todas las publicaciones los seminarios han sido difundidos en nuestro perfil en Facebook, que se llama Café y Radiaciones, que es muy fácil de ubicarlo, que está vigente, está con mucha información que se va actualizando permanentemente. Ese es el tipo de información, por ejemplo, que publicamos en nuestro perfil de Facebook, ¿no? Todas las informaciones que van apareciendo en nuestra región, sobre todo, ¿no? Pero a nivel mundial, pero sobre todo lo que aparece en nuestra región. Bueno, después de la experiencia que tuvimos inicialmente con Café y Radiaciones en la época de pandemia, decidimos que era una contribución importante el difundir los usos de las radiaciones, así como las actividades que realizan los profesionales y las instituciones nucleares académicas y de promoción de la tecnología nuclear en América Latina y el Caribe. Ese es nuestro principal objetivo de los seminarios web que le hemos venido implementando del año 2021. Hemos invitado a los colegas, hasta el momento nadie se ha opuesto a participar, al contrario, todos quieren participar, 2021, 2022, de todas las instituciones, las más importantes, las que tienen disponibilidad de tiempo, etcétera, que han participado en estos seminarios de 2023, 2024. Y este año hemos empezado, bueno, estamos un poquito lentos pero es un canal totalmente abierto para todos los que deseen colocar sus actividades, las acciones que desarrollan, las funciones o los trabajos de investigación que tengan sobre temas relacionados con la ciencia y tecnología nuclear en América Latina y el Caribe. Tenemos un club de libro que tiene ya más de 1.500 personas, donde hay publicaciones que han aparecido a nivel mundial, básicamente en español y en portugués, eh, y que pueden ser descargadas, muchas de ellas, otras no, otras son como referencia, que es lo que hay en el mundo. Estos son nuestros canales, nuestras direcciones donde lo pueden ubicar, tanto en Facebook, el canal de YouTube y nuestra dirección electrónica donde pueden escribir. Bueno, en esta oportunidad tenemos la grata presencia de nuestro amigo Alfredo López. Él es doctor en ingeniería nuclear, tiene un posgrado en protección radiológica nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica, ingeniero licenciado en Derecho y es actualmente abogado, pero desarrolla más su tema en el campo científico nuclear. Ha participado, ha sido presidente de la Sociedad Brasileña de Protección Radiológica, es el editor en jefe de la revista que hoy nos va a comentar en qué consiste, qué es lo que tiene como novedad, porque es una buena oportunidad para que los colegas de toda América puedan colocar puedan participar con sus artículos, ¿no es cierto? Así que el tema que él va a exponer es justamente sobre la experiencia que se tiene en esta revista y el rol que tienen las revistas científicas en general en el campo de la protección biológica y la tecnología nuclear. Así que vamos a dejar en el uso de la palabra a nuestro amigo Alfredo para que nos comente acerca de esta experiencia y ustedes conozcan, pueden hacer sus preguntas al final de su exposición sobre temas que les puede interesar para ampliar un poco sus conocimientos en este tema. Así que dejo en el uso de la palabra a nuestro amigo Alfredo.
Gracias, Eduardo. Vamos a poner lá, buenas tardes, buenos dias a todos. Vamos a poner la transparência, el slide share. Ok. Bueno, buenas tardes outra vez a todos. Acá vocês têm meu teléfono em Brasília, se havendo necessidade, podem chamar ou por e-mail, né? Aqui é Alfredo BJRS, é a revista Brazilian Journal of Radiation Science. E agora, para cambiar acá, Solo el clic nada más. Con la tecla mejor. sim, estou usando o teclado, pero ahora. Bueno, antes de hablarmos sobre a revista, vou falar um pouco sobre o rol das sociedades para a formação acadêmica, não? Se uno tem interesse em uma formação acadêmica, a ser a maestria, o doutorado, é importante que uno tenha uma membresia em uma sociedade científica, que se ponga isso em seu currículo, não? Que é membro da sociedade peruana, da sociedade mexicana, da sociedade brasileira. Isso é uma coisa que está sendo cada vez mais valorizada, não? E as sociedades científicas, elas proporcionam a participação em redes. Hoje é muito importante essa participação para a formação acadêmica. Veja, por exemplo, há um estudo de CNN que estimou que 80% dos trabalhos nunca se anunciam nos postos de trabalho. Em sua plaça se agendam através de redes e referências de empregados. Não? Então, é importante. Aí também um seminário de LetPub, um seminário agora pertencem a Clarivate, né? Que hace a indexação de revistas científicas, Web of Science, por exemplo, não? Então, eles fizeram um seminário com o título Aproveitando sua sociedade científica para avançar em sua carreira, não? Então, unir-se a uma sociedade científica profissional como as nossas é essencial para a carreira de qualquer acadêmico. Aí há nesse seminário se escute aí sobre o que é uma sociedade profissional, não? Então, me chama a atenção esse último ponto que veremos mais adiante, que uma sociedade pode celebrar reuniões ou conferências e participar em publicações acadêmicas. No nosso caso acá, que vamos falar hoje. Acá está em inglês, depois pode compartilhar esses slides, não, para que um acompanhe com mais detalhe. Nossas sociedades elas têm um caráter técnico-científico, já têm uma forte conexão internacional, celebra acordos de cooperação, acepta o reto da aceitação pública da energia nuclear, você enfrenta este reto, não, da aceitação pública, e tem também está aí involucrado na cultura de segurança. E vamos falar um pouco sobre isso mais adelante, sobre a revista. Sobre as conexões internacionais, nossas sociedades têm a FRAUC, né? A Federação de Radioproteção, também conduzida aí por el presidente Medina, tem também a IRPA, na Sociedade Internacional de Proteção Radiológica,
Agora temos a rede, né? Na federação, vocês sabem que temos 18 sociedades. E agora Medina, com sua visão estratégica, já isso outra vez, uma cooperação aí com a sociedade espanhola, com a sociedade portuguesa para a formação de uma rede ibero-americana. Tudo isso é importante também para a nossa revista, porque ela precisa que os artigos científicos sejam citados por outros especialistas, não? Que hajam pessoas que possam revisar artigos. Não? Lembrando aqui que essas 18 sociedades científicas de Caribe têm lá costarricense, guatemalteca, dominicana, brasileira, peruana, argentina. Agora, em Brasília, em particular, por iniciativa do presidente da Sociedade Portuguesa de Proteção contra as Radiações, eh, João Quintela, falecido João Quintela, hicimos congressos, reuniões científicas alternadamente em Portugal e Brasília, ou seja, um ano em Brasília, outro ano em Lisboa, ou talvez em algum país africano de língua portuguesa. Então, são os congressos contra radiações de país de língua portuguesa. Então, teremos o próximo agora em Coimbra, em setembro, não? Temos acá, de 8 a 12 de setembro, na cidade de Coimbra. Isso nos ensina um pouco sobre como é essencial a internacionalização da sociedade, porque com a internacionalização temos a internacionalização também da revista. Então, seja, os artigos científicos passam a ter mais cobertura, maior citação, não? Então, acá está a relação dos congressos da comunidade dos países de língua portuguesa, né? Em África, em Europa, não? Então, temos aqui ele passado foi em Rio de Janeiro, por ocasião de uma conferência que hicimos acá regularmente, não? E esse próximo será em Coimbra. Me gusta falar muito sobre a nossa sociedade com a IRPA, que é uma sociedade que abarca 17.000 membros. Isso é importante por ver que a revista Brazilian Journal é editada basicamente em inglês, não? Os artigos necessitam ser em inglês. Havemos pensado, incluso com a Frauke, a ser uma revista paralela com os artigos, os mesmos artigos poderiam ser publicados em uma revista paralela em espanhol e em português, não? Esta IRPA é uma associação que tem 48 sociedades nacionais em 60 países, então é uma cobertura muito importante, não? E se um não é membro de uma nossa sociedade nacional, somos membros da IRPA também. Então, acá temos um link de IRPA sobre os benefícios de termos uma membresia em uma sociedade de proteção radiológica. E é importante ubicar a IRPA no contexto da proteção radiológica em geral. Por exemplo, a ciência, nós temos aqui a ANSQIA, né? Temos os princípios como a ICRP, temos a prática, que aqui estamos nós outros, não? De IRPA. E tem as normas, né? Lá com o Organismo Internacional de Energia Nuclear. Então, temos aqui os países participantes, não? Destes pilares da Organização de Proteção Radiológica. Acá outra vez temos nós outros acá, não? Se ponemos a mirar as relações políticas da proteção radiológica, não? Desde estudos científicos básicos, as normas, não? As normas internacionais, regionais. Então, temos aqui nossa participação aqui como profissionais na Associação Internacional de Radiologia, na Associação de Proteção Radiológica.
não? Acá, novamente, esta imagem, mas isso aqui os países, as organizações participantes, não? Acá, que é uma coisa que Medina sempre ressalta, não, em seus trabalhos, os congressos de IRPA regionais, não, desde em 91 em Argentina, em Brasília tivemos dois já, em Recife, em Rio de Janeiro, em 2013, e a última hora em Santiago. Isso já falei. Poderíamos falar de benefícios de uma sociedade de proteção radiológica nesse documento da IRPA. São benefícios aos profissionais, às organizações que empregam esses profissionais e à sociedade em geral. Então, eu assim, então, não vou a me detener, quero estar aqui uma relação deste documento da IRPA, com os benefícios, não? Benefícios para o empregador, benefícios para as autoridades nacionais. E vou falar agora sobre a importância do caráter científico de nossas sociedades, não? Em Brasília, para consolidar esse caráter científico, pensamos na criação da revista científica Brazilian Journal of Radiation Science em 2013, não? Por ocasião do Congresso Regional IRPA em Rio de Janeiro. A sociedade já passa também a formar, nesta época, e nesta ocasião, formar parte da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para o avanço da ciência, não? Reunindo mais de 170 sociedades científicas afiliadas. Então, acá puse o link para esta. Isso uno mira como é importante as sociedades científicas, incluso para pressionar, para fazer trabalho junto aos governos, junto às instituições, para ressaltar a importância da proteção radiológica. Hacemos que é uma sociedade científica, falamos aí nisso já anteriormente, que já pode celebrar reuniões ou conferências, ou participar em publicações acadêmicas, em nosso caso acá. Então, temos aqui imagem da reunião regional de IRPA em Santiago e da revista Brasília em Journal na cá. Agora vamos falar basicamente do rol das revistas, não, para o fortalecimento de nossas sociedades e da proteção radiológica. Não? Como se pensou a revista? Não? Ubicamos a questão da necessidade do intercâmbio entre o tema das culturas de segurança. Opa, agora me passei aqui, um momento. Com os stakeholders, né, as partes interessadas, que isso nos hace fomentar a confiança e a colaboração com toda a gente. Então, miramos que uma forma de impactar a cultura de segurança e da proteção radiológica seria estabelecer processos de comunicação adequados entre todos os atores involucrados nas aplicações das radiações e na proteção radiológica. Então, por isso, neste contexto, pensamos na em criar esta revista científica, pero não só com artigos da proteção radiológica, pero em todos os aspectos das ciências das radiações, onde estão involucrados a gente que necessita
poner em prática e valorizar a proteção radiológica, não? Ou seja, os, os stakeholders, né? Então, são os pesquisadores, os cientistas, os investigadores, não? Esta ideia já atendia duas revistas científicas de sociedades de sociedades europeias de produção radiológica. Por exemplo, a Sociedade Francesa já tinha cá Journal of the Society for Radiological Protection, né? Esse, nós temos também a revista Radio Protection em França, da Sociedade Francesa. Então, isso foi a inspiração. Pero estas revistas são só sobre a temática da proteção radiológica. O Brazilian Journal of Radiation Science cubre todos os aspectos da ciência das radiações. Então, a revista já tem como. Nós temos aqui, a revista tem um ISSN, né? Temos um prefixo, um identificador, né, de objetos digitais. Com esse prefixo, a revista, todos os artigos publicados aí têm que ter esse identificador, não? Acá está o site link da revista, não? Ele ISSN tem o número acá, vem sendo publicada desde o ano 2013, não? É uma revista revisada por pares, ou seja, peer review, e tem um acesso aberto diamante. Então, eu vou explicar que seria esse diamante, não? Ou seja, é um Diamond Open Access Journal. Isso é um conceito encampado por la Unesco, não? La Unesco tem uma página aí sobre o acesso aberto diamante, ou seja, é um modelo de publicação acadêmica impulsado por la comunidade e sem fins de lucro, eliminando as barreiras financeiras para autores e para leitores. Ou seja, não se paga o chamado APC, não? Ou seja, a revista é totalmente gratuita para ler e para publicar em Neja. Então, cara, BJRS é um DOA Journal, ou seja, um Diamond Open Access Journal. O acesso aberto diamante se refere a um modelo de publicação acadêmica em que a revista não cobra cotas, nem aos autores, nem aos leitores. São iniciativas editoriais impulsadas por la comunidade, lideradas e gestionadas por la academia, não? E ella encampa o conceito de bibliodiversidade, não? Bibliodiversidade é uma coisa importante para revistas que têm o acesso aberto diamante. Há tipos de acesso, por exemplo, acesso aberto dourado, acesso aberto verde, acesso aberto diamante, que são os que nós outros adotamos. Só este elimina tanto os APCs como as tarifas de subscrição, sendo completamente gratuito para os autores e leitores. Então, este modelo ele suele ser financiado por instituições acadêmicas, governos, em nosso caso, a instituição acadêmica é a Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, não que hace isso gratuitamente. Como hacemos isso? Obtendo recursos em projetos que apresentamos às instituições internacionais, instituições nacionais de fomento à ciência, não? E estes modelos, eles enfocam a equidade, a inclusão e a acessibilidade. São os pilares desta revista, não?
acá temos onde está ele acesso aberto, Open Access Diamond, Diamond Open Access, né? Estaria cá, se nós outros temos que pensar se a revista é livre para gratuito para os leitores, para os revisores, se os direitos autorais são retidos pelos autores e se ela é gratuita também para os autores. Então, se na cercania de todos esses círculos, temos acá encampando a todo, não? Esse movimento do acesso aberto diamante se tornou um movimento político fomentado por la Unesco, que é a organização de fomento à cultura e à ciência, não? Das Nações Unidas. Então, teríamos dois grandes eventos que encamparam este tipo de acesso diamante para que os organismos de fomento deem prioridade a esse tipo de revistas. Então, o primeiro foi em Toluca, em México, em outubro de 2023, não se puso aí esses aspectos da equidade, da sustentabilidade, da usabilidade e da qualidade da revista, não? Então, acá vocês podem incluso firmar manifesto em prol desse tipo de revistas, não? É Global Diamond Open Access.org. É importante entender que há duas coisas. O advento de uma nova tecnologia e o desejo dos cientistas e acadêmicos por publicar os frutos de sua investigação em revistas acadêmicas, sem ter que pagar por isso. Então, esses dois aspectos convergiram para ser possível a ciência como um bem público sem precedentes, não? Então, você está cá o manifesto e outra vez aqui o link para firmar o manifesto. Nos demos conta, chegamos à conclusão da importância de internacionalizar a revista. Então, isso apresentei eu no congresso aí regional de FRAUC, 12º congresso em Chile, né, em 2022. Então, está cá a assembleia que houve de FRAUC. Então, a revista Brazilian Journal há mais de 12 anos, incorpora também as colegas da região, né, para ampliar, a fim de ampliar sua cobertura. Então, se criamos aí, com o apoio de Eduardo Medina, um grupo de doutores de vários países latino-americanos para sustener a política da revista brasileira de proteção radiológica, esta revista Brazilian Journal of Radiation Science. Não? Então, se por lo pronto, os autores de trabalhos científicos de todos os países poderão publicar os números regulares da BJRS. Ou seja, não é necessário que haja um evento, uma conferência para que nos apresentem os artigos. Uno pode buscar aí, apresentar a ser la submissão em números regulares da BJRS. Então, acá está os integrantes do Conselho Editorial Hispano-Americano, não terem companheiros de México, de Peru, de Argentina, não? Acá de Cuba, de Colômbia, de Costa Rica, de Venezuela, de Nicarágua, de Chile, de Bolívia. Então, discutem a política da revista. Não tem funcionado totalmente, mas estamos necessitando reactivar isso. Acá está na página da sociedade, da revista, a página da revista, editorial board, né? Hispano-americano. Bueno, esta revista já casi muitas revistas no mundo todo
usam esse sistema Open Journal System, né? Eles, esse é um sistema criado por um projeto PKP. Não? Então, o JS, Open Journal System, é um sistema de gestão de revistas desenvolvido por este projeto, projeto de conhecimento público, ou seja, projeto público para o conhecimento, né? Então, se enfoca em capacitar os usuários em uso eficiente desta plataforma. Então, se aí no projeto nós só temos classes de como usar a revista, esse sistema também para os autores e para os revisores. Quem deseja ser revisor da revista pode acessar aí uma lá, escola PKP, uma escola PKP que ensina sobre a utilização destes. Pero é uma coisa bem fácil, bem autoinstrutiva, não? Então, se puxa cá outra vez um sistema de gestão de revistas que é o Open Journal System. Então, acá está o curso, não? Processo editorial. Agora temos na versão 3.5. Então, vocês têm que atualizar esse curso. É um curso gratuito, né? Está desenhado para aquelas pessoas que necessitam aprender a utilizar rapidamente a versão mais recente, não? De Open Journal System, não? Revisando os conceitos básicos do fluxo de trabalho editorial, não? Então, se você revisa cuidadosamente as lições deste curso, será capaz de realizar as principais tarefas, analisar e resolver os problemas, ajudar a outros no uso do JS. Então, acá tem o módulo 3 é para quem quer enviar trabalhos, ou seja, para nós outros, os autores. Não? Aí também um módulo para os revisores. Então, esse módulo nos permitirá assumir o papel do autor à medida que apresenta o manuscrito à revista para sua publicação. A compreensão do processo de envio do autor é importante para o editor, não? É uma etapa também em que o autor trabalha com as diretrizes de envio. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. É importante que a revista tenha indexação, não? Ou seja, aqui nós outros temos a indexação em dois diretório de revista de acesso aberto, de revista de acesso aberto. Temos lá a Redalic, que é uma instituição mundial, pero latino-americana especialmente, não? Também sediada em México. Temos lá a Redib, temos lá a Cielo, em Brasil, que estamos com algumas dificuldades, pero estamos quase resolvendo os problemas. Temos o Google Acadêmico, não mira aí o índice, a indexação da revista no Google Acadêmico, acá, por exemplo, em 2024. Então, em total de citas, de citação de artigos desta revista, 1.428 citas. Não? Então, tem um índice acá, o índice H e o índice I10, não? Isso podemos falar em outro momento com detalhes, não? Então, para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, esse artigo acá, por exemplo, 50 citas, não foi citado por 50 pessoas, 50 outros artigos. Não, em 2025 é um artigo de 2019. Pero hasta hoje é citado, muito citado, é o que mais citado, não citado por 50 pessoas. Esse outro artigo acá foi citado por 33 pessoas. Não? Um artigo, esse de 2019, aqui de 2015. Então, isso todo está nesse link acá da revista, não? Google Acadêmico, não? Google School, Google. Se uno entra aí, pode mirar, poner seu artigo e ver quantas citações teve, não? E encontrar aí uma imagem como esta mostrando o desenvolvimento de suas citas, não?
Na revista também tem muito importante esse indexação nesse diretório, porque acá eles filmam a qualidade da revista. Só a revista de boa qualidade tem esse selo DOAJ, né? Então, acá como se aplica para obter esse selo, não? E os princípios de transparência e melhores práticas em publicações acadêmicas. Então, se publica revista de acesso aberto e diretório de revistas deveria estar na parte superior de tu lista de indexação, não? Então, ensinando que é na marca de qualidade das revistas para os acadêmicos e para as instituições. Então, la BJRS já tem sua política, não? Então, se temos aí no site del DOAJ, por exemplo, do diretório este que falei, temos o contenido da revista, como a revista é organizada, as práticas que a revista adota, as práticas de negócio, por exemplo, se paga alguma coisa aos autores, não pagamos, né? Se há quais ingressos lá a revista tem, qual é a fonte de publicidade, se pratica marketing direto, não qual é o tipo de acesso, no caso nosso é diamante, não? Uma coisa importante para publicar, é obrigatório para que um publique na revista, ele tem que entender este currículo vitae ORCID, né? ID, né? Um pode publicar, se és um brasileiro, pode ser acá na plataforma Lattes. Se és de qualquer país, em ORCID. Então, para um hacer registro nesse sistema, que é um sistema hoje em dia de ID, né, de identificador permanente, é um identificador permanente, um deve registrar-se acá, né? Uma instituição internacional aceita hoje por quase todas as instituições. Isso é importante falar desta questão dos metadados, não? Os metadados são informações associadas aos artigos. Que informações seriam estas? Por exemplo, a identidade do autor, o título da revista, a fecha de publicação, qual é a revista que está publicada, lá, em que parte da internet, e o número de identificação do objeto digital, não? Ele identifier, né? Essa informação é utilizada para generar a referência bibliográfica. Então, temos acá um link para uma classe de YouTube sobre esses metadados, que significam. Aqui temos uma ideia, não? As coisas hoje estão sempre em base de dados, não? As bases de dados aqui incluem as bases de dados com as revistas, e a revista tem os artigos, né? Temos esses aspectos aqui, o resumo, a introdução material e o modo, resultados e conclusões. Temos as tablas e figuras dos artigos, temos a referência, temos os agradecimentos, os fundos de financiação do artigo, da investigação, temos declarações se há conflitos de interesse, não? Temos lá os autores e suas instituições. Então, todo isso está nos metadados dele e são arquivados aqui em uma base de dados, não? Então, se nessa base de dados, através da consulta a esta base de dados, nós tendemos as citações, quantas vezes um artigo foi citado, quantas menções, quais são os descriptores principais do artigo, não, de que trata o artigo, quais são as palavras-chave, não, as palavras claves, não, as palavras claves são os descriptores. Isso todo está nos metadados. Então, quando uno vai publicar um artigo, antes de poner o arquivo,
uno tem que llenar muitas coisas, llenar muitos, que são justamente essas coisas dos metadados. Porque isso que vai fazer com que seus artigos seja citado, que seja difundido, indexado em organismos indexadores como o Scopus, Web of Science, não? Então, acá, por exemplo, está os metadados, né? O título, as palavras-claves, não? Depois, o abstract, também os metadados, está, mesmo que uno não tenha acesso ao inteiro teor do artigo, pode ter o acesso ao resumo, né? Temos as referências são importantes para dizer quantas citas esse artigo traz, para fomentá-las de outras revistas que foram citadas, não por ele artigo. Então, se podemos falar de los princípios FAIR, né? Os princípios FAIR dizem que esses metadados precisam ser encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizados. Ou seja, o objetivo da ciência é que se reutilize as descobertas, não, científicas, que haja uma reutilização. Então, é necessário que haja uma interoperabilidade, ou seja, os metadados precisam estar em um padrão, né, padronizados, para que sejam lidos por máquinas. Não, quem lê esses artigos são máquinas, não são pessoas apenas pessoas, leitores. Não, é leitura por máquina. Isso é o que nos traz esta interoperabilidade acá. Não? Então, esses princípios FAIR tratam dessas diretrizes para a gestão desses dados de investigação, buscando a búsqueda. A búsqueda é justamente esse aspecto findable, né? Del F aqui né? El A de acessível, e I de interoperável, né? E el R de reutilizável. Acá tem uma ideia de explicação mais detalhada sobre isso. Então, que haja a búsqueda, findable, que haja o acesso, porque um encontrou, mas não está acessível. Então, há necessidade, se for uma revista de acesso diamante, estará sempre acessível. Não? Se é interoperáveis, há esses metadados não? Corretamente genados, é muito importante que todo seja feito com precisão para que a revista, o artigo seja encontrável e reutilizável. Né? Então, tem a reutilização dos dados. Então, se define para otimizar essas diretrizes, se define para otimizar o descobrimento, o intercâmbio e a reutilização dos dados científicos em entornos digitais, promovendo o que chamam a ciência aberta, né, para permitir a colaboração. Hoje, a colaboração em ciências todo. Não? Então, esse princípio FAIR ele envolve muitas siglas, não? El ORCID, el ORCID, já falei, identificador de currículos, né? Normalmente temos os PIDs, que são os identificadores aqui, como os DOIs. O DOI, que é o identificador do objeto digital, não? É um PID, né? Temos formatos, né? Por exemplo, o formato da internet, não? Linguagens como o XML, que facilita aquele artigo. Por exemplo, é exigido que, além de PDF, o artigo de BJRS, de nossa revista, tem que ser publicado nesse formato XML, não? Que é um formato parecido com o HTML da internet, tem facilidade de leitura por máquinas.
¿no? Tenemos el número de serie de la revista. Se for um livro, temos o livro de série de livro. Temos lá licenças. Para que sirvem essas licenças? Para que um sepa como pode ser reutilizado os dados científicos, se é livre, como a nossa revista tem essa licença CC BY, significa que uno necessita citar apenas o autor do artigo, pero pode utilizar livremente, gratuitamente, o conteúdo, não? Pero conserva, o autor conserva seus direitos autorais sobre os artigos, com essas licenças. Não? Isso permite que o autor, não é necessário que ele dire... que no passado nós outros pedíamos aos autores que cedessem o direito autoral à revista, pero agora não é mais necessário, temos essas licenças, então o autor pode conservar seus direitos sobre o artigo, pero ele licencia como livre, para o uso livre, desde que se haga menção quem é o autor, que instituição e tudo. Não? Então, os dois, aqui eu pus exemplo, são, aqui está em português, né? Armazenados como URLs, ou seja, para acesso pela internet. Então, temos aqui o número DOI, esse é o prefixo DOI, acá está o DOI, o número DOI, e tem este doi.org acá, com HTTPS, para que haja acesso por internet. Então, se com isso, um artigo passa a ser, mesmo que haja um câmbio de onde está depositado esta URL, você tem número, uma identificação permanente, não? Permanente. Esse DOI nos permite isso. Ou seja, 10 anos depois do artigo publicado, se você chega a esse número, a este link, né, a esta, teremos acesso, não? Então, é o identificador único dos currículos também é um outro exemplo. Por exemplo, o Lattes, CNPq, tem também na cá, em caso de Brasil, não? Então, aqui tem lá esse tipo de PIDs, não, de identificadores digitais. Temos ele DOI, temos ele de currículos, o ORCID, temos ele DOI, né? Outra vez acá, para os dados. Hablei já dessa linguagem, né, de marcação, acá também está em português, XML, né, que hablei acá. Então, a revista, como hablei, já cobre as áreas de ciências da terra, ciências exatas, ciências da saúde, ciências biológicas e engenharia, não? E hasta incluso law, quer dizer, direito nuclear, não? Acá estão os itens em inglês, não? Temos, por exemplo, nuclear law, nuclear safeguards, security, né? Seguridade física, transporte, gestão de desechos, não? Emergências, cultura de segurança, percepção de risco, no engajamento das partes interessadas, comunicação com a sociedade, tecnologia, treinamento, não? Educação, proteção do ambiente, recomendações, normas, não? Metrologia das radiações, né? Dosimetria, proteção radiológica, é aqui nosso métier. Então, esta revista já suporta o conceito de ciência aberta, não? Vocês podem mirar isso mais em detalhe, não? Temos também a indexação de INERINIS, da International Nuclear Information System,
del Organismo Internacional de Energia Atômica. Então, os artigos publicados aí na revista vão automaticamente para este banco de dados aqui do INIS, do organismo, né? Temos, como falei, o Google Acadêmico, temos ele de Adorim, um brasileiro aqui, Redip e outros bancos de dados. Nós falei que BJRS é um acesso aberto diamante, não? Temos acá o manifesto outra vez. Isso já falei, esse sistema Open Journal System, esse software que gerencia a revista, é fornecido por essa agência cá, Crossref, não? É já que dá esse DOI. Não? Então, isso está interligado, não? O RJS está interligado com o DOI, para que todos os artigos tenham um DOI. Então, eu disse aqui, como parte da comunidade que usa o RJS, a Sociedade Brasileira é membro deste Crossref. Não, isso uno paga para ser membro, não? Para cada objeto digital destes pago, mas pago por la sociedade brasileira. O autor, os teres que querem publicar na revista, tem tudo grátis, tudo gratuito, né? Todos os conteúdos publicados em BJS são grátis. A maioria dos artigos são publicados em inglês. Não? Basicamente, publicamos todo em inglês. Temos a licença CC BY, essa licença Creative Commons, permite o uso, a sharing, quer dizer, esqueço a hora lá, distribuição, esse que estamos fazendo, não? A distribuição, a reprodução em qualquer meio ou formato, desde que se citem os créditos do autor, né? Quem é o autor e a fonte, né? Acá em Brasília temos o Qualis da CAPES, também é importante para a classificação da revista. Nós outros chegamos a ser a segunda melhor classificação em uma área, pero agora o Qualis unificou, ponendo um solo número, uma sola classificação, uma letra, não? No nosso caso, é o B1, agora. Para todas as revistas científicas. Então, nós temos uma classificação acá, né? Teríamos A2, agora temos B1, pero em todas as áreas. Por exemplo, a área de engenharia 2 é a área madre da revista, é considerada por ellos, não? Porque originalmente na nossa área era interdisciplinar. Então, você já publica números regulares, não? Números regulares por ano, mas também temos lá a publicação contínua, ou seja, o artigo é aceitado no processo de peer review, de avaliação por pares, é aceitado, então se entra logo para publicar, é logo publicado, não necessita esperar terminar lá o número o número se encerra a cada trimestre, os números regulares, não? E além disso, temos os números especiais, por exemplo, os números dos congressos IRPAs, Congresso Latino-Americano de Dosimetria de Estado Sólido, Metrologia das Radiações, Radônio, né? Nas conferências, nossas conferências aqui em Brasília sobre a energia nuclear, nas conferências da Sociedade Brasileira, conferências com as sociedades portuguesas, conferências rádio, os congressos de metrologia das radiações ionizantes, todos esses têm números especiais publicados por la revista. Não? Os congressos de proteção contra da radiação da comunidade de países de língua portuguesa, não? Esse que falei, também são números publicados acá e na revista. Então, se um não vai aí entrar em site da revista, vai haver toda a política editorial discutida aí com os editores, com o conselho editorial, não? Ele enfoque, ele alcance, qual é o público objetivo, qual é a missão,
a diversidade, a frequência da revista, que é a publicação contínua, que adopta o conceito de ciência aberta, que tem acesso diamante, não? Que tem esta licença Creative Commons, quais são os direitos de autor, os cargos de publicação, no caso, são grátis, não há cargos, né? Como se a revista se mantém arquivada para sempre, não para todo o tempo, como a política de autoarquivo, qual as indexações, a indexação, a declaração de privacidade dos dados, não dos autores, o número de la revista no sistema de ISSN, as fontes de ingresso, como a revista se, se financia, não? Os identificadores dos artigos, os DOIs, a política de pré-impressão, ou seja, antes que o artigo seja aceitado, não permite que ele seja impresso em, em el sitio, por exemplo, de la instituição do autor. A instituição pode ser uma pré-impressão antes de que ele seja revisado por os pares. Há uma declaração de ética de publicação, ou seja, quais são os conceitos para que um seja considerado coautor, que contribuição uno dá para ser um partícipe como autor, coautor, né? Coautoria. Os conflitos que uno tem que declarar se há algum conflito de interesse com seu artigo. Não? Depois que o artigo é publicado, como pode ser hecho uma revisão com as integridades dos resultados, o intercâmbio e reprodutibilidade dos dados, isso é a coisa dos princípios FAIR, né? A revisão por pares, né? O plágio, como uno detecta que há plágio, ou seja, se uno indica assim, um artigo, nós só temos um software de detecção de plágio. Então, assim, quantos por cento do artigo foi copiado de outros artigos? Então, se há citas sobre se essa parte que foi traída de outros artigos, se estão sendo corretamente citados. Isso é um software que permite esse controle de plágio. Não se há publicação duplicada em outras revistas, se é redundante, não? Quais são os direitos de autor, né? A ética da investigação, na gestão da revista, nas práticas de publicação e a diversidade, que uno busca sempre que haja uma diversidade de temas, diversidade de regiões, de língua, de linguagens. Uno busca sempre a internacionalização da revista, por exemplo. Não? Depois tem a política da declaração de ética, onde tem que firmar aí que aceita, né, os deveres dos editores, se um é editor, quais são seus deveres, a confidencialidade, não, na declaração se ele tem algum conflito com o autor, por exemplo, decisão de publicações, que há que ser a decisão que um toma, que é o dever do editor de decidir, não? Participação e cooperação nas investigações. Tudo isso está descrito aí. Acá, se uno mira, há um link, não? Os deveres de ética de publicação, deveres para os revisores dos artigos. Como a revista Peer Review, tem que ter os avaliadores, não? Então, por último, nós outros, os autores, não? Como são as normas de apresentação, o acesso, né? A conservação dos dados, a originalidade, a questão do plágio, como se hace o envio, não? Se, se é múltiplo, se foi apresentado em outra revista, a autoria do manuscrito, a divulgação dos conflitos de interesse, o reconhecimento de fontes, os peligros, no caso de experiência de investigação com pessoas, com humanos ou com animais, a revisão por pares e os erros, como tratamos os erros. Isso todo, os autores devem revisar isso antes de fazer a aceitação para o artigo.
Há outros aspectos acá, os livros da Sociedade Brasileira de Produção Radiológica, não? Manejo de condutas editoriais, acesso ao conteúdo da revista, nós outros asseguramos esse acesso, não? Tem uma política de correção e retratação quando há um erro, não? Quando há uma coisa falsa publicada, então se tem que entender isso. A política de plágio, né? De controle de plágio, política de conflito de interesse, então temos acá, já falei sobre isso, as diretrizes para os autores, qual é o formato, a estrutura, o conteúdo, não a lista de verificação para a preparação e os envios online, né? Todo isso tratado online. Não necessita enviar e-mails. Todo é hecho por esse sistema da revista JS. Temos, então, as diretrizes para o revisor, o financiamento, como se hace o financiamento em Brasília, em caso da revista, não? Bueno, foi muito rápido porque temos pouco tempo. Agora podemos passar para as perguntas. Medina, passo a Sí, sí, palavra a você. gracias Alfredo. Bueno, no te vemos en la imagen. A ver, vamos a ver dónde está tu imagen. No te estoy viendo. Bueno, de todas formas, si tienen preguntas por el chat, por favor. A ver, eh, hay algunas preguntas, no sé si quieres leerlas tú directamente, Alfredo, o te las Não, comento. você pode ler e hacemos uma resposta conjunta. Ya, a ver. eh, Acá hay una pregunta. ¿Cuál es su factor de impacto y cómo se puede llegar a ser editor? Bueno, para ser editor, nós outros, por exigência dos indexadores e dos financiadores, há necessidade de que um seja o doutor, não tenha doutorado para ser revisor. Não, para ser editor, não, Editor, para editor. revisar, não. Um pode ser um especialista. Não, se um vai tratar um artigo sobre transporte de material radioativo, se um trabalha na área e, e conhece bem do assunto, pode se candidatar a revisar o artigo. Mas a decisão é dada por um editor, não? Um editor, sempre ele, professor doutor Bernardo, professor Ademir, professor Fernando Andrade Lima, são, digamos, os editores científicos da revista, que fazem a decisão final. Pero ellos consultam os editores. Cada número especial, por exemplo, de um congresso, se designa um editor especial, não? Lá, sobre a indexação da revista, a revista em Brasília já é B1, não? E um pode ver aí, quando eu apresentei Google, e aí um índice, né? Um índice de indexação também. Quando apresentei aí o Google Acadêmico, não? Por exemplo, ensinei sobre esta pessoa que tem 50 citas de seu artigo. Aí disse qual é o índice da revista e o índice do autor, não? No Google School. E cada um deles indexadores tem sua própria indexação, tem seu próprio critério, digamos. También preguntan qué tipo de artículos reciben y qué categoría de artículos especiales se pueden presentar. Eso creo que lo has comentado ya, pero de todas formas, está aquí la pregunta. Sim, toda essa gama de que falei rapidamente, que um encontra aí, efeitos biológicos, transporte, nuclear law, né, direito nuclear, toda essa gama, por exemplo, ciclo de combustível, reatores, não, seguridade de reatores, seguridade física. Então, todos esses temas são aceptados pela revista. Sí, lo pueden ver en la página web también. Sim. Ahora, otra pregunta. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos para que la revista logre su indexación en Scopus o Web of Science? Nós outros, o problema com essa indexação é que há um certo problema de conflito de interesse, porque esses sistemas são tratados por grandes editoras. Por exemplo, a Elsevier.
é uma grande editora, e ela que manobra os copos. Então, eles levam muito tempo para resolver. Nós outros temos desde fevereiro, pela terceira vez, temos desde fevereiro que eles não respondem. Está aí, uno mira aí no site, está aí, under evaluation, sob avaliação, né? Está sob avaliação, ou seja, não resolve. Nós só necessitamos muito deles, porque é muito importante para obter financiação que eles, tanto Scopus como Eversize. Nós temos Cielo, pero também Cielo hubo isso na exigência de que tivéssemos um selo de qualidade do AGE. Pero a do AGE informou que esse selo não há mais, não existe mais. Então, nos pede coisas que não estão mais envolvidas. Por que ele do AGE não quis mais permitir a continuidade desse sejo? Porque estava é, restringindo a quantidade de revistas. Ou seja, a ideia dele do AGE é que as revistas que têm qualidade sejam difundidas. Pero se uno exige uma coisa muito grande, a revista não é difundida, então se contraria o princípio da difusão de los artigos, da ciência aberta. Então sai um certo conflito de interesse. Por isso, vamos manobrando isso na coisa que não é só a revista brasileira, as revistas latino-americanas, tanto que esses congressos, esses manifestos que hablé de que uno pode afirmar, trata justamente disso, valorizar as revistas que são gratuitas, que uno não paga 2.000, 5.000 dólares para publicar seu artigo. Sí, también hemos puesto en el chat, ahí tienen el link para entrar a la revista y también está la dirección electrónica de Alfredo para que Sim, é puedan interessante, tomar cuenta. Dedina, se pudermos poner todo esse link deste, desta apresentação, porque lo hizo muito rápido, temos só 45 minutos, Sí, no, não? no Então, te preocupes. Esto se va a difundir, vamos a difundirlo por las redes sociales y vamos a indicar dónde se encuentra esta presentación. Es muy fácil de ubicarla realmente en el canal de YouTube. Solamente ponen café y radiaciones y se encuentran todas las conferencias que se han dado y sobre todo la última, ¿no? exato, Así que perfeito. le vamos a pasar por el link Não a todos só los a que, a gravação, todos. a gravação de vídeo, pero a apresentação mesmo, porque aí há Ah, muitos bueno, links, não? bueno, si Há quieres la muitas coisas que presentación, não pode. me envías la presentación y yo la transmito hoy día, hoy día por la tarde o mañana temprano, les envío a todos los participantes. Perfeito. ¿Está bien? Se supone que todos Bien. han ingresado se han inscrito a través de del formulario. Si no es así, pueden hacerlo porque yo tomo en cuenta las direcciones electrónicas que están en el formulario. ¿Ok? Bien, realmente es una buena oportunidad para que todos puedan escribir sus artículos. Es una revista que tiene, como han visto ustedes, tiene un grupo iberoamericano, así que, pues, sobre todo latinoamericano, que el comité editor, así que es una buena oportunidad. Y, y ya se dijo también que la revista publica ediciones especiales, ¿no? De acuerdo a los congresos, Sobre de acuerdo a los conferência, não? temas, Mais sobre conferência, por más exemplo, a sobre conferência conferencias. de dosimetria do estado sólido, Sí. não? Detectores. Então, se tem uma conferência, publicamos, aí sim, o tema está restrito ao tema da conferência. Así es, pero tiene que estar, no es solamente presentar el trabajo en el Congreso o en la conferencia, sino tiene que pasar por todas las evaluaciones, todas las indicaciones que ha Sim, sim. mencionado A Alfredo revista respecto a tem cómo seu publicar una próprio, revista. Así es, exato, tem seu próprio peer review, né? así es, así es, así es. No es lo mismo que presentar un trabajo a un Congreso, no, es una cosa ya más exhaustiva, más detallada, más exigente, digamos, en otras palabras. Mais exigente. Ok, entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por participar. Alfredo, muchas gracias por tu presentación. Estaremos atentos a cualquier novedad y a ustedes, el próximo evento será dentro de un mes y medio. Gracias a todos. Hasta luego. Aí está, Gracias, aí tem Alfredo. meu telefone, não? Graças ao agradeço, também tem meu telefone, podem enviar uma mensagem por Zap, Ah, sí, não? también, sí. Tem também por e-mail, alfredo, arroba
djrs.org.br. Sí, sí, Brasil, lo hemos puesto ahí direto en do el chat. Brasil. Ok, Ok. gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Graças, Medina. Muito bem o trabalho. Gracias, gracias. Excelente. Hasta luego. Gracias.